Nos 2 últimos domingos, eu pude estar, esse domingo agora, hoje e no domingo anterior, eu pude estar pregando sobre esse texto de Êxodo capítulo 3, que é essa conversa que Deus tem com Moisés, no momento que Moisés é chamado para o ministério. Essa é uma conversa muito importante, é uma conversa longa, e é uma conversa que Deus vai tendo com Moisés. Tem muitas verdades nesse texto, nesses versículos, versículo a versículo ali, dá para extrair uma porção de coisas, porque é uma conversa, como é que a gente vai expressar? É uma conversa profunda, é uma conversa que tem a ver com as nossas vidas. O pano de fundo, Moisés nasce num tempo de opressão, ele é salvo milagrosamente através daquele cesto e cai no palácio do faraó. A filha de faraó adota a esse menino, dá o nome de Moisés, pois das águas o tirei, e ele cresce. E ele cresce agora no palácio. Toda a cultura egípcia, toda a sabedoria, ciência, governo, direção, tudo isso ele recebe como ensinamento. Ele está crescendo ali no palácio. Eles são formados, o meio no qual eles estão vivendo faz com que isso aconteça, que eles sejam formados para serem líderes. E Moisés sabe que ele é o libertador do povo de Israel. O povo de Israel já está agora há 400 anos escravos no Egito. E Moisés, ele toma uma atitude no momento que ele acha, é agora que eu vou tomar uma atitude. E ele, nós conhecemos a história, ele vê lá um egípcio maltratando um israelita, ele vai lá e enforca ele, mata ele, enterra na areia, e isso aqui ninguém viu, eu acho que vou começar meu ministério assim. Um por um, eu vou dobrando o pescoço e vou começar a libertar os israelitas dessa escravidão. A situação é que Moisés, sabendo que ele deveria exercer esse ministério, ele começou a fazer isso na sua própria carne, na sua própria sabedoria, na sua própria inteligência, confiando num braço de carne. E a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia num braço, no seu braço de força. Nós precisamos confiar em Deus e ser dirigidos por Deus. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que o sábio discerne o tempo e o modo. Não adianta só saber o que fazer, só qual é a vontade de Deus, mas também precisamos crescer e discernir qual é o tempo para ser feito isto ou aquilo, e qual é o modo que Deus quer que isso seja estabelecido. Fazer as coisas da vontade de Deus no tempo errado é fazer tão errado quanto. Nós precisamos discernir o tempo e o modo. Essa atitude de Moisés, de ter iniciado quando ele achava por bem, fez com que o povo de Israel ficasse 30 anos a mais na escravidão do Egito. Deus havia dito que, Abraão, esse povo vai sofrer, esse povo que vai vir de você vai sofrer durante 400 anos de escravidão. Por causa da atitude de Moisés, de ir na frente, de fazer conforme ele achava que devia, custou mais 30 anos de escravidão. E isso é muito tempo, não é? Isso é muito tempo. Ficar uma semana a mais preso deve ser horrível. Ficar um tempinho a mais preso em algum tipo de circunstância, porque a resposta não vem, é horrível. Ficar 30 anos, um povo inteiro servindo uma nação, e nós estamos falando de quantas milhões de pessoas?
A Bíblia nos fala que eram 600.000 homens que saíram do Egito. Quantas mais mulheres, idosos, crianças? Então nós temos aí 600. Vamos dobrar, 1.200.000. Se cada casal tiver 2 filhos, nós temos 1.200.000, nós temos 2.400. Mais idosos, está fácil aí da gente aproximar um povo de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas sofrendo a mais, porque Moisés resolveu fazer com a própria sabedoria, com o próprio esforço, em vez de esperar a orientação do Senhor. Mas, vamos ver o texto aqui. Êxodo capítulo 3, a partir do primeiro, do versículo 1 até o 6, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Nós vamos estar extraindo algumas verdades, algumas pérolas aqui desse texto. E quem esteve nos cultos em alemão, já teve a primeira parte, agora a gente só dá sequência, porque é muita coisa aqui para ficar em algumas pregações só, esse texto. Mas vamos pincelar algumas coisas interessantes. Moisés levou as ovelhas do sacerdote, seu sogro, através do deserto, até o monte Horebe. Todas as pessoas que nós influenciamos, todas as pessoas para as quais nós podemos falar alguma coisa, exercemos algum tipo de liderança, nós temos que ter em mente que as ovelhas não são nossas, essas pessoas não são nossas, mas elas são do sacerdote. As ovelhas Moisés estava pastoreando, guiando, eram as ovelhas do seu sogro, o sacerdote. E vemos por figura aqui, que quando a gente fala com pessoas, nós temos que ter em mente de que as pessoas pertencem ao Senhor Jesus, e que nós estamos falando alguma coisa, alguma influência, alguma orientação, algum testemunho, alguma alegria, sabendo que elas pertencem a um outro Senhor. Eu quero aqui só edificar, abençoar, porque elas pertencem ao sacerdote, ao sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Moisés conduziu as ovelhas através do deserto. Todos nós passamos por um período de deserto nas nossas vidas. Olhem Jesus. Jesus, ele foi batizado por João. João até disse: ei, está trocado, eu que preciso ser batizado por ti, e agora o Senhor vem a mim. Deixa por enquanto, vamos cumprir toda a lei, vamos cumprir todas as coisas aqui. Ele foi batizado, veio uma pomba, e Deus bradou, e muitos ali ouviram em voz alta: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Diz o texto que Jesus foi levado pelo Espírito. Ele foi cheio do Espírito, levado para o deserto. Já em seguida,
Ali ele jejuou por 40 dias. E esteve com as feras, diz o texto. Satanás, quando terminou esse período de 40 dias, o texto diz, e Jesus voltou no poder do Espírito, e ali ele começou o ministério dele. Todos nós temos um período de deserto. Muitas vezes, as pessoas se convertem e caem, param no período de deserto, depois da sua conversão. Muitas vezes, as pessoas param a sua vida espiritual por estarem no meio de algum deserto, e pode ser, às vezes, bem mais longe, não só depois da conversão. Mas o período de deserto é um período é um período que precisa ter na vida de cada um. É um período de entrega, é um período de rendição, é um período que normalmente a gente não sabe nem o que está acontecendo. Mas eu quero te animar a ir em frente, ficar firme, só segurar na mão de Deus e caminhar adiante. Quando a gente fala sobre perseverar, às vezes não estou entendendo, eu só não largo. Eu vou continuar com Jesus, eu vou continuar com Deus, só não entendo o que está acontecendo. Esse período de deserto precisa ser atravessado. E é diferente para a vida de cada um. Moisés levou as ovelhas atravessando para o outro lado do deserto. E o objetivo é Horebe, o monte de Deus. Ali é o nosso objetivo. Estarmos na presença de Deus. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo também em conduzir, liderar, influenciar, ajudar as pessoas para que elas cheguem ao Horebe. Ele chegando lá, ele vê uma sarça que está pegando fogo, conforme lemos o texto aqui. A sarça era um arbusto comum que está em chamas. E o que chamou a atenção era que não se consumia. O fogo estava lá no meio desse arbusto. Um arbusto seco, comum, normal. E o fogo não consumia. Apesar das labaredas estarem lá. Isso chamou a atenção de Moisés. Isso chamou a atenção de Moisés. Por que é que algum fogo não consome aquilo que está queimando? Talvez foi a mesma pergunta que muitos fizeram quando viram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E mais um que parecia o filho dos deuses. Como é que eles estão lá na fornalha e não se consomem? E não queimam? Como é que eles não caem mortos e viram cinza? Moisés teve essa pergunta, por que esse arbusto não queima? Sabe, nós não precisamos ter medo do fogo de Deus. Ele vai fazer algo surpreendente, mas ele não nos queima, não nos consome, não nos destrói. Nós podemos ter confiança em Deus, sabendo que Ele vai nos ajudar, liderar, guiar, falar, consolar, dirigir, enquanto nós servimos a Ele com o fogo do Senhor. Quando Moisés, então, ele olha essa situação e diz, por que essa coisa não queima? Vou até lá, vou ver o que é. Vou me dirigir, vou averiguar, eu quero ver isso aqui. Ele toma uma decisão. E nós precisamos tomar essa decisão também. Quando nós vemos que Deus está agindo em algum lugar, nós precisamos tomar essa decisão. Eu quero isto para mim. Semelhantemente, quando você ergueu a sua mão naquela campanha evangelística, ou quando esteve no culto e alguém fez um apelo para entregar a sua vida a Jesus, você veio à frente, você tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus. Semelhantemente, a vida que Deus tem planejado para você, com o fogo dele,
com o poder que Ele tem, com o amor que Ele tem, com essa paz que vai atravessando toda a circunstância difícil que nós vivemos, você precisa tomar essa decisão e dizer, eu quero, eu vou lá. E comece a se movimentar em cima dessa decisão. Mexa-se em cima. Não só fique, eu quero. E não toma nenhuma atitude a respeito. Lembra-se do filho pródigo? Da história do filho pródigo? Ele se afastou da casa do pai. Lá, ele gastou tudo de uma forma irresponsável. Perdeu tudo que tinha. Era um moço irresponsável. De forma dissoluta, diz a Bíblia. Quando ele pediu conselho para as pessoas do mundo, as pessoas do mundo só têm um conselho para dar, que é, vai e se afunde mais. As pessoas daquela região falaram, vai e trabalhe com os porcos. O que para o israelita seria a pior coisa que podia acontecer. Quando as pessoas do mundo te aconselham, saiba que elas só têm algo para te dar, que é, vai para os porcos. Vai e afunde-se mais. Ele está lá com os porcos. E aí ele cai em si e diz, quantas coisas os trabalhadores da casa do meu pai têm, muito mais do que eu aqui. Eu aqui padecendo. Eu sou filho. E aí ele toma uma decisão e uma atitude. A Bíblia diz, e levantando-se foi. Levantando-se, ele caminhou agora nessa direção. Seria muito diferente se ele, sentado ali com os porcos, puxa vida, lá na casa do meu pai, lá é bom, lá tem comida, água limpa para um banho quente. Eu deveria ir para lá, né? Mas eu acho que eu vou só esperar essa porquinha ainda dar filhotes e talvez só eu espere desmamar, porque eu sou uma pessoa muito responsável no meu trabalho. Então eu acho que eu vou parar aqui, vou esperar mais um pouco. E ele fica sentado, pensando, sabendo da verdade e não tomando nenhuma atitude. Primeiro ele caiu em si, pensou em todas essas coisas. Arrependimento foi quando ele levantou e foi. Ali se mostrou o arrependimento. Arrependimento tem a ver com atitude, com decisão, mas fazer alguma coisa. E Moisés, ele diz, eu vou ver o que está acontecendo lá. E ele vai. E nisto Deus, vendo a decisão que ele tomou, ele diz, Moisés, Deus chama Moisés pelo nome. Deus te conhece pelo nome. Deus sabe qual é a tua situação. Quando você agora ainda cantou e proclamou, crendo no Senhor, sobre a situação que você vive, Deus te conhece pessoalmente, individualmente. Você não é mais um na multidão. E Ele te chama pelo teu nome. Pelo teu nome. Ele te conhece. Nada está desapercebido perante Deus, de tudo aquilo que você está vivendo. Moisés, eis-me aqui. Tire as sandálias dos teus pés. Porque o local onde você está é terra santa, é um local santo. Moisés, tire as sandálias. Ou Moisés, tire todo e qualquer empecilho que tenha entre você e a santidade. Tire isso, livre-se disso e pise em cheio na santidade e viva em santidade. Mas entre em santidade. Aquilo que te impede no teu convívio com o Senhor, no teu convívio com a palavra de Deus, na tua prática de oração, elimine
se tem alguma coisa que está impedindo você pisar em cheio na santidade, naquilo que Deus tem para a sua vida. E disse Deus mais: eu sou o Deus do teu pai. Mais um. Obrigado. Eu sou o Deus do teu pai. Moisés sabia muito bem o que o pai dele havia experimentado com Deus. Quando Deus se apresenta aqui, Ele está se apresentando, não eu sou o Criador dos céus e terra, dos céus, dos mares e tudo que neles há. Ele não se apresenta assim. Ele está se apresentando para Moisés e diz: eu sou o Deus do teu pai. E Moisés sabe na hora o que o pai dele havia experimentado com Deus, no nascimento dele. A Bíblia fala lá em Hebreus 11, que Joquebede e Amrão, os pais de Moisés, não temeram o decreto de Faraó. Eles não temeram, mas eles tiveram fé, eles creram em Deus. Eles não temeram. E quando Deus se apresenta para Moisés, eu sou aquele que fortaleceu o teu pai, que esteve junto com o teu pai. Eu sou aquele que deu graça e força no coração para que ele te mantesse vivo. Moisés está começando a ter uma ideia, quem é o Deus que está falando? Eu sou o Deus de Abraão. Abraão é conhecido como o amigo de Deus. Deus falava com Abraão, a ponto dele dizer: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, vai para o monte que eu vou te mostrar, e lá você sacrifica ele em adoração. Quando Deus se apresenta para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Deus está dizendo: eu sou um Deus que requer exclusividade, amor único, e todas as coisas que te impedem de me adorar como um único Deus, nós vamos trabalhar nessa situação. Mas eu sou o Deus de Abraão também quer dizer, quando Abraão resolveu obedecer, ele foi e ele começou, e quando chegaram perto do monte, ele falou para os funcionários: fiquem vocês aí, vou eu e o menino. O menino tomou um fardo de lenha nas costas, então não era um piá de 8 anos, era um moço que podia carregar um fardo de lenha nas costas, e só ele e Isaac subiram o Monte Moriá. A caminho, Isaac ele começa a fazer as contas. Pai, eu estou vendo o fogo, o cutelo, provavelmente Abraão estava carregando isso, não sei. Mas eu estou vendo o fogo, o cutelo, a lenha ele mesmo estava carregando. E cadê o cordeiro que nós vamos sacrificar? Eu não sei o que passou no coração de Abraão. Porque em todas as circunstâncias que nós vivemos com Deus, nós sempre continuamos a ser gente de carne e osso. Quando Isaac pergunta: cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Abraão, ele diz: Deus vai providenciar um cordeiro para si. E por figura, nós podemos ver que essa pergunta que Isaac fez: onde está o cordeiro? Essa pergunta saiu de lá, voando, através de muitos séculos ainda, chegando até um dia lá no Rio Jordão. E João responde a pergunta de Isaac. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Está aqui o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro. Agora aquela pergunta ficou respondida. Cadê o Cordeiro? João diz: Jesus é o Cordeiro.
Ele é o Cordeiro de Deus. Deus se apresenta através da vida de Abraão e diz: eu sou o Deus de Abraão. E todas aquelas experiências que Abraão teve, eu que estive lá, fazendo, operando, agindo, suportando e levando Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. E Moisés está ouvindo. E Moisés está ouvindo. Eu sou o Deus de Isaac. A Bíblia diz que havia uma grande fome, diferente daquela do tempo de Abraão. Nos tempos de Isaac, ali em Canaã, a Bíblia diz que houve uma grande fome e ele saiu para o Egito. E ele foi embora. Quando ele chegou em Gerar, Deus disse: Isaac, não vai ali adiante para o Egito, fique aqui. Fique aqui em Gerar. A Bíblia diz que semeou Isaac um campo e colheu 100 vezes mais. Deus está se apresentando através da vida de Isaac, dizendo: os feitos que eu faço através da vida de Isaac, eu sou esse Deus. A Bíblia diz que Rebeca era uma mulher estéril, e Isaac orou insistentemente, até que Rebeca pudesse ter filhos. Esse é um Deus que responde a oração. E Moisés está ouvindo. Eu sou o Deus de Jacó. E quando Moisés ouve isso, ele também sabe que Jacó é o pai das nações. 12 tribos, 12 nações. E ele sabe: esse Deus que está falando comigo, é um Deus que movimenta nações. Quando Moisés escuta essa apresentação: eu sou o Deus do teu pai. Ele sabe o que o pai dele experimentou. Eu sou o Deus de Abraão. Ele sabe o que Abraão experimentou. Eu sou o Deus de Isaac. Ele sabe o que Isaac experimentou. Eu sou o Deus de Jacó. Ele sabe o que é que Deus fez através da vida de Jacó. O texto diz: então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Deus se apresenta através daquilo que Ele faz. E agora vamos puxar isso tudo para a nossa realidade. Nós queremos testemunhar para os outros e evangelizar. Ótimo, é maravilhoso. Mas a gente fala, nós estamos alegres, estamos dizendo: ó, aqui, ó, vamos, você conhece Jesus e tal, né? E a pessoa entrega a sua vida a Jesus, é maravilhoso. Mas o teu filho, ele convive com você. O teu filho vive na tua casa. O teu filho está sempre com você. E Deus quer falar com o teu filho. Deus quer falar com o teu filho. E Ele vai usar a sua vida para se apresentar para o seu filho. E Ele vai dizer: eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus do teu pai. Qual é a nossa vida com Deus? O que é que nós estamos vivendo com Deus? O que é que Deus pode usar da minha vida, da minha vida com Ele? O que é que Deus pode usar da minha intimidade com a palavra, da minha vida total com Deus, para se apresentar para o meu filho? Eu tenho 3 filhos e uma neta, um genro e uma nora. E a hora que Deus falar para eles: eu sou o Deus do teu pai Werner. Ele fala isso para os meus filhos. O que é que eles vão lembrar? O que é que eles vão chamar? O que é que vai subir à memória primeiramente? Deus quer agir nas nossas vidas. Deus quer fazer algo nas nossas vidas, porque isso que Ele faz conosco,
Claro que é para nos abençoar, abençoar as pessoas que estão em nossa volta, mas abençoar a próxima geração. Nós não nos alegramos quando nós falamos, os nossos pais saíram da Rússia. Os nossos pais não tiveram medo de entregar a sua vida e por causa do Evangelho. Alguém leu a carta do Ältester Kopp, depois que ele faleceu? A maneira que ele foi judiado na cadeia, e sempre, negue a Jesus, senão nós vamos te matar. Chegou ao último momento. Se você hoje não negar a Jesus, daqui as pessoas já vão te levar. E ele disse, eu não posso negar ao meu Senhor Jesus. E aí, aquela autoridade falou, soldados, podem levar. E ele escreve, daquele corredor que ele então estava indo, e sabendo, agora é o fuzilamento. Isso aqui são meus últimos passos de vida, porque eu não nego ao meu Senhor Jesus. E ele descreve a carta adiante, os soldados na frente, ele vai, abre-se a porta, e ele está fora da cadeia, está num pátio livre, ele continua andando, e ele estava livre, e serviu a igreja aqui como ancião da igreja por anos aqui ainda. Eu sou o Deus do Ältester Kopp. Eu sou o Deus do teu pai. E para o teu filho ele quer dizer, eu sou o Deus do teu pai. Para nós vivenciarmos coisas com Deus, não é questão de nós produzirmos algo. Puxa, eu vou produzir uma cena. Não, é questão de eu me entregar. Já sou crente velho. Mas eu hoje me entrego de novo. Hoje eu me rendo novamente. E Deus pode começar tudo de novo. Pode começar tudo do zero. Mas eu quero estar nos teus planos. Porque algum dia, se o Senhor quiser se apresentar através da minha vida, o Senhor é para ter material suficiente para falar para as próximas gerações daquilo que o Senhor fez. Eu, no máximo, consigo enforcar um egípcio. E vai ter o dano disso. Mas aquilo que Deus opera através da minha vida, através da sua vida, isto fica para as gerações. Vamos nos pôr de pé. Podemos pedir. Nós queremos orar. E aí nós queremos cantar mais uma música. E novamente, nós vamos ter a oportunidade de verbalizar em fé para o Senhor aquilo que está no nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te glorificar, te bendizer, Senhor. Senhor, nós queremos, na Tua presença, estar com temor e tremor por causa dos Teus grandes feitos. Por causa daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos, nas vidas dos nossos antepassados, dos nossos pais, e aquilo que o Senhor quer fazer na vida da próxima geração. Por isso, Senhor, nós nos rendemos a Ti. Tu és o Deus sobre tudo. Tu és o Deus sobre toda a terra. Tu és o Deus sobre a minha vida. E eu quero me entregar mais uma vez a Ti, Senhor, para que o Senhor possa ser glorificado e que o Senhor glorifique o Teu nome ainda mais. O Senhor é um Deus maravilhoso. Amém.